Olá, boa noite, Tocantins. Falamos ao vivo do estúdio da TV em Anguera para todo o estado do Tocantins. Eu sou Heraldo Pereira, é um prazer estar aqui nesse momento tão importante para todo o Tocantins, para todo o estado, para toda a população. Começa agora o debate entre os candidatos a governador. Esta é mais uma oportunidade para que você possa, eleitor, examinar as propostas para o estado e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. O debate é transmitido também pelo nosso portal g1.com.br/Tocantins e pela rádio CBN Tocantins. Seguindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos políticos que têm pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. Muito prazer, temos aqui, vou à apresentação, Carol Chaves, do PSOL, Irajá, do PSD, Paulo Mourão, do PT, Ronaldo Dimas, do PL. O candidato Vanderlei Barbosa, do Republicanos, também foi convidado para esse debate, mas não compareceu. Está na primeira rodada de perguntas e somente nesta primeira rodada, os candidatos, se quiserem, poderão em 30 segundos fazer pergunta também para o candidato ausente. A gente lembra que em nenhuma hipótese, claro, a pergunta poderá conter ofensas pessoais. Na sequência, quem tiver perguntado pode escolher entre os candidatos presentes a quem deseja então perguntar. Foi definido em sorteio o posicionamento de cada candidato aqui no estúdio e também a ordem de quem começa perguntando em cada bloco. Vamos então agora conhecer as regras desse debate que foram informadas e aprovadas pelos representantes indicados pelos candidatos. Vamos às regras. O debate terá 4 blocos. Os candidatos vão fazer as perguntas entre si. No primeiro e no terceiro, as perguntas serão de temas livres. No segundo e no quarto blocos, as perguntas serão de temas determinados, definidos pela produção e que vamos sortear aqui ao vivo. Os tempos serão iguais em todos os blocos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais. A ordem das perguntas em cada bloco foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. Em todos os blocos, cada candidato terá direito de fazer uma pergunta. E nos 2 primeiros, todos serão questionados uma vez. Nos 2 últimos blocos, um candidato poderá ser escolhido para responder até 2 vezes. Vamos então ao debate? Quem começa perguntando, de acordo com o sorteio feito anteriormente, é o candidato Ronaldo Dimas. Por favor, candidato, boa noite. O senhor tem o seu tempo para a sua todos os ouvintes, pergunta. Telespectadores. Vou fazer a pergunta para o ausente. Gostaria de fazer na sua presença, mas a pergunta será feita para ele. O senhor governador Vanderlei, o tampão, fez parte do governo Carlesse, elogiando ele, inclusive, que fazia parte de um membro organizado da gestão. E aí manteve todos no governo e fala que mudou tudo. Aí a pergunta é medo, é receio de delação? Qual é a grande questão para promover essas pessoas? Agora o senhor pode fazer, por favor, candidato, a sua pergunta a um dos presentes livremente. Senador Irajá. Senador, o senhor entrou e nós queremos saber como que está aquela ação onde o senhor denuncia 16 mil contratos temporários para funcionarem como cabos eleitorais nessa eleição por parte do governo do estado. Já teve resposta? O governo já se posicionou falando onde estão essas pessoas? Qual a atividade que elas desenvolvem? Candidato Irajá. Bom, boa noite aos nossos eleitores. Queria dizer que o candidato Vanderlei Barbosa, que é o candidato tampão que só aparece no ano da eleição, é um candidato encurralado pela justiça e que fugiu do debate, por sinal. E tem medo de quê? Que afinal quem não deve, não teme, todos nós sabemos disso.
E é sempre o mesmo filme. Esse filme que está passando hoje, você sabe que é o mesmo filme que aconteceu em 2018, do ex-governador Carlesse, que foi cassado por abuso de poder econômico e político. E, novamente, esse governo tampão do candidato Vanderlei foi acionado pela Justiça Eleitoral e está respondendo por uma ação de investigação eleitoral, por compra de votos. Contratou 16 mil cabos eleitorais com o uso do seu dinheiro público, o dinheiro que você sua a camisa para pagar os impostos. E por que ele não apresenta a lista desses nomes e onde essas pessoas estão? Que a Justiça decidiu. Já tem 5 dias, candidato, que você não apresenta essa lista. Alegou que era para contratar profissionais. Se fosse para contratar professores, médicos, policiais, tudo bem. Mas não, se tivesse contratado, teria apresentado a lista. E está fugindo da decisão judicial de apresentá-lo, porque contratou cabos eleitorais. Não adianta, gente, esse povo não aprende e vai ser cassado mais uma vez. Não perca o seu voto domingo. Quem votar no governo tampão vai perder o voto. Candidato Dimas, a sua réplica, por favor. É uma pena, né, senador Irajá, a gente vivenciar isso novamente no Tocantins, as mesmas práticas e pior, práticas muito além do que fizeram anteriormente, errôneas. Agora mesmo, o uso indevido de meios de comunicação, utilizando os famosos influenciadores digitais pagos com caixa 2, aí esparramados pelo Brasil, pelo Tocantins e até pelo Brasil, para tentar ludibriar o nosso povo com informações fictícias até. Outra ação já está em curso. Hoje nós protocolamos uma segunda ação. Essa é uma das novidades dessa ação, assim como, veja bem, esses dias lá no norte, ordem de serviço em pleno período vedado, aconteceu em Paraíso, em Araguaína, em outras localidades, e as obras não acontecem, são só obras de serviço para tentarem ludibriar a nossa população. Esse é o governo. Candidato Irajá, sua tréplica, por favor. O eleitor está, de olho nesse governo tampão e encurralado pela justiça, mais uma vez. Porque se tem dinheiro para contratar cabos eleitorais, por que não contrata os policiais para poderem servir as 78 cidades no Tocantins que não há a presença dos nossos competentes policiais? Por que não contrata os médicos para acabar com essa fila interminável nos hospitais do Estado? 5 mil vidas esperando um atendimento da rede pública de saúde. Ou é um exame, ou é uma consulta, ou é mesmo uma cirurgia que levam meses e meses. Mas não, é um governo que desrespeita o cidadão tocantinense. Contratou cabos eleitorais, 16 mil, está se negando a apresentar essa lista. Mas, o prazo está correndo e a justiça não vai perdoar. Não perca o seu voto, esse governo vai ser cassado como foram os outros governos. Atenção, dia 2 de outubro, no domingo. De acordo com o sorteio, quem pergunta agora é a candidata Carol Chaves. Para quem a senhora pergunta, candidata? Para Ronaldo Dimas. Pois não. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Candidato, o senhor tem na segurança pública um projeto para instrumentalizar a polícia civil e polícia militar. E eu queria saber o que o senhor pretende fazer sobre os casos de abuso da polícia militar e que tem assolado o nosso estado e também os casos de abuso de poder da polícia civil que tem transformado uma chacina aqui no estado do Tocantins. Pois não, candidato. Carol, nós realizaremos concursos de 2 em 2 anos. Nós temos um efetivo hoje muito reduzido, algo em torno de 3 mil policiais são necessários para complementar isso. E a gente precisa de ter concursos regulares, academia permanente, para todos os anos formarmos os policiais que irão se aposentar no ano seguinte e chamarmos os que vão completar aos poucos essa falta de contingente. Além disso, dotar a polícia, tanto civil como militar, de uma academia permanente para essa formação é imprescindível, é imprescindível. Olha o nível de violência que a gente está vivenciando aqui em Palmas. Nunca aconteceu anteriormente. A gente lá em Araguaína, nós tivemos que criar uma guarda municipal
para tirar a nossa cidade das páginas policiais. Enfim, é um trabalho árduo que a gente tem pela frente, mas tenho certeza que venceremos. E mais do que isso, as questões de abuso têm que ser resolvidas pela justiça. Qualquer tipo de abuso tem que ser coibido e enfrentado de frente. Não é possível que a gente permaneça com abusos frequentes, como que você fala. Não acho que seja tão frequente assim. Nossa polícia é bem remunerada, é brava e tem, a duras penas, segurado a violência no nosso estado. A réplica com a senhora. Candidato, nós tivemos notícias nacionais a respeito dos escândalos que aconteceram dentro da Secretaria de Segurança Pública, que envolveram inclusive o ex-governador Carlesse. Nós temos uma situação, sim, de chacina aqui no Tocantins, pessoas que foram mortas em Miracema, pessoas que foram mortas e não sabemos o que aconteceu, não sabemos quem matou e a investigação ainda não se aprofundou. Sobre a academia de polícia, sim, ela existe tanto na polícia civil quanto na polícia militar. O que falta é um comprometimento do Estado, que acontecerá na minha gestão, com os direitos humanos, com a transparência e com a vida, não só das pessoas que devem ser protegidas, mas também dos policiais. Esses policiais estão adoecidos. É importante e necessário que a gente também se preocupe com a vida desses policiais. Sua tréplica, candidato, por favor. Existir no papel é a mesma coisa que não existir. O que a gente precisa é, de fato, ter uma academia permanente formando nossos policiais todos os anos, e isso nós faremos. Mas mais do que isso, Carol, a gente precisa de dotar de equipamentos de última geração. Vídeo monitoramento nas entradas e saídas, nos acessos da cidade, armamentos de ponta. Enquanto nossos policiais têm armamentos antigos, os bandidos estão aí com armamentos ultramodernos. Isso tem acontecido com frequência aqui no Tocantins. Não é possível que a gente permaneça dessa forma. E nós vamos mudar essa realidade. A gente vai dotar a polícia de equipamentos de última geração e fazer os concursos todos os anos para darmos oportunidades iguais a todos os tocantinenses de cuidar da segurança da nossa população. Dando sequência, de acordo com o sorteio, quem pergunta agora é o candidato Irajá, que tem 30 segundos. O senhor... A senhora teria a tréplica, não é? Já fizemos a sequência. Já foi em seguida, candidato. Agora o candidato Irajá, por favor, que pergunta, o senhor faz a pergunta, lembrando que todos os candidatos terão que ser perguntados. Por Pergunta favor. Paulo Mourão. Por favor. Candidato Paulo Mourão, eu queria entender qual é o seu plano de governo para retirar essas filas intermináveis no estado do Tocantins dos hospitais públicos. Lembrando que nós temos 5.000 tocantinenses, 5.000 vidas de irmãos e irmãs tocantinenses esperando há meses para fazer algum tipo de atendimento. Eu queria saber isso e o seu programa habitacional para o Tocantins, para casas populares. Candidato Paulo Mourão, a sua resposta, por favor. Bem, o que nós podemos afirmar é que no governo do presidente Lula foi justamente o governo que implantou o SAMU, implantou a farmácia básica popular, duplicou o número de agentes de saúde pública em todo o Brasil e também implantou as unidades de pronto atendimento. Falar da saúde é falar de compromisso público. Aqui no Tocantins, além de fazermos isso, o presidente Lula, que ganha as eleições no primeiro turno, e eu como governador, o que nós vamos fazer primeiro é combater também a corrupção e fazermos um aumento do número de UTIs no estado. É preciso aumentar e um estudo planejado também para implantarmos as redes de urgência e emergências dos serviços de saúde, implantarmos um processo de maternidade e ações de programas infantis, criarmos também um programa que é o Tocantins Sorridente na área odontológica e os programas para tratamento de
casos especiais, de pessoas especiais, a questão neonatais, a questão da hemodiálise, a questão da fisioterapia. Nós precisamos humanizar. O programa habitacional também, o presidente Lula é a maior representação dos governos aqui no Tocantins. Fizemos no governo do presidente Lula 16 mil casas, enquanto que agora no governo Bolsonaro, e vocês que são parlamentares, não conseguiram avançar no plano de habitação. Nós vamos mudar essa realidade porque vamos governar. Sua réplica, candidato Irajá. Bom, meu projeto é simples e todos os tocantinenses já entenderam. Nós temos 40 mil tocantinenses, irmãos e irmãs tocantinenses, que vivem em condições desumanas, que vivem debaixo de um barracão de lona, nas ruas, debaixo de uma casa de pau a pique. E isso é inadmissível, isso diz respeito à vida de um cidadão tocantinense. Nós vamos construir 10 mil casas populares por ano, para no final do governo ter entregue 40 mil casas e assim corrigir esse déficit habitacional. É isso que nós faremos e tem o recurso para fazer, e será feito. Com relação à saúde pública, eu queria dizer que nós vamos implantar as clínicas das especialidades. Serão 4 áreas atendidas nas clínicas, sendo 2 clínicas por região. Nós teremos os médicos ginecologistas, os ortopedistas, também os pediatras para as crianças e vamos atender também com o psicólogo, humanizando o atendimento e desafogando as filas dos hospitais gerais, que é da alta complexidade. Candidato Paulo Mourão, sua tréplica, por favor. Nos discursos são sempre bonitos fazerem o que vão realizar. São senadores. Aqui está um pai também de um deputado federal. Eu não conheço uma emenda para se combater fome nesse estado, o desemprego. Eu não conheço uma ação do governo estadual e da nossa bancada federal no sentido de combater fome e pobreza. É preciso nós termos compromisso público. É por isso que nós temos que resgatar, junto com o presidente Lula, um programa nacional que possamos combater pobreza, fome, miséria, num estado onde nós temos 31% das pessoas num estado de vulnerabilidade social. 364 mil pessoas na extrema pobreza, 132 mil pessoas na pobreza. E nós não temos uma ação do governo federal e nem do Congresso Nacional em apoiar as políticas sociais que amenizem a dor, o sofrimento, o abandono que vive o povo tocantinense. Nós precisamos parar de fazer promessa, vamos agir concretamente. Fechando essa rodada de perguntas, tema livre. O senhor, candidato Paulo Mourão, tem o seu tempo agora para fazer a sua pergunta, por favor, 30 segundos. Candidato Ronaldo Dimas, você como prefeito, você terceirizou candidato Paulo Mourão, desculpe, porque a candidata Carol é quem irá responder agora, porque ela ainda não respondeu. Eu peço ao senhor, por favor, aqui. Desculpa, achei que era livre. Por favor. A pergunta, né? Muito bem. Minha prezada Carol, nós temos um problema sério no Tocantins, que é a corrupção latente dos governos. Agora mesmo nós temos um problema muito sério, que é a saúde, o desvio dos recursos da saúde. O governador, o curraleiro, está sumido. Temos que encomendar a Polícia Federal para ver se acha ele, para encomendar, para que ele venha num debate. Mas qual é o seu projeto para combater a corrupção no Tocantins, Carol? Pois não, candidato. É importante a gente salientar que esse processo de corrupção, ele é sistemático no Tocantins há praticamente 16 anos. Nós, o Tocantins, somos uma vergonha nacional no que diz respeito à questão do poder executivo e nós estamos aqui para fazer a diferença. Na minha gestão, nós teremos mais transparências, mais concurso público e o processo de corrupção será banido desse processo. É inadmissível que um estado tão novo, com pouco mais de 30 anos, mais da metade desse processo seja de corrupção, de renúncia, de afastamento devido às denúncias, não só na saúde, mas também na segurança pública, principalmente na infraestrutura.
O nosso projeto para acabar com a corrupção é trabalhar com dignidade, com honestidade, principalmente com transparência, fazendo concursos públicos, fazendo processo seletivo. Não quer dizer que nós sejamos contra os contratos, mas eles devem ser realizados na lisura e na quantidade correta. Nós sabemos que o processo que vivemos agora é um processo de total investigação, necessidade de investigação, porque é um processo criminoso. E realmente, se você votar nesse candidato que fugiu ao debate, você corre o risco de perder o seu voto. Candidato Paulo Mourão, a sua réplica, por favor. O que nós precisamos justamente é fazer uma transparência. Esse Estado precisa passar a limpo. Não é possível, nós temos hoje 685 obras inacabadas, que corresponde a 3 bilhões e 700 milhões de reais. É preciso nós termos a parceria do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, para fazermos aí uma frente de ações em auditorias específicas, fazer com que quem tem responsabilidade com o prejuízo do Estado devolva aos cofres desse Estado os recursos que foram desviados, todos os agentes públicos. Nós precisamos de maior participação do Tribunal de Contas do Estado. Nós precisamos de maior participação do Ministério Público, nós precisamos de uma controladoria geral desse Estado que funcione e não que seja conivente com esse tanto ato de corrupção que lesa aos cofres do nosso Estado, que causa fome, que causa desemprego e abandona a nossa gente. É preciso agir. A sua tréplica, candidata. Para além disso, candidato, é necessário que fortaleçamos as ouvidorias dentro das instituições públicas. No momento, nós temos esses processos administrativos que deveriam ser fortalecidos com a participação de pessoas comprometidas com o povo, totalmente ineficazes. Então, as ouvidorias também são importantes, não só o fortalecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A gente sabe que os escândalos de corrupção também passam por esses órgãos e instituições. É importante o fortalecimento do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também do Executivo em todas as suas secretarias. É preciso que o povo saiba que se sofrer algum tipo de abuso de poder, seja na segurança pública, seja na saúde ou na educação, se denunciar na ouvidoria, será ouvido. E isso será prioridade também na minha gestão, porque a gente precisa estar perto do povo e o povo precisa estar perto da gestão. E assim a gente encerra o primeiro bloco do debate da TV Anhanguera com os candidatos que disputam o governo do estado do Tocantins. Daqui a pouco, candidato pergunta para candidato sobre temas determinados. Eleições 2022 na TV Anhanguera. O caminho da democracia é a informação. Nós estamos de volta com um debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. Os temas dessa rodada são determinados. No bloco anterior, todos os candidatos precisaram ser questionados pelo menos uma única vez. Eu vou agora sortear o tema que nós passaremos aqui pelos candidatos. Vamos ao tema? Transporte público. Tema da maior importância para todas as localidades, todas as cidades do estado do Tocantins. Tema transporte público, quem começa perguntando agora, de acordo com o sorteio já previamente estabelecido, é o candidato Paulo Mourão. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Por favor. Transporte público, candidato. Eu gostaria primeiro de fazer a pergunta ao candidato Vanderlei Barbosa, que se ausentou mais uma vez do debate. Lamentavelmente, é um desrespeito à sociedade. Só no primeiro bloco que a gente poderia passar por essa etapa, eu já tinha esclarecido, mas agora nós vamos às perguntas determinadas para o candidato presente. Mas o senhor pode, por favor, formular? Começa a contar o tempo, por favor. Pois não. Senador Irajá, nós sabemos da situação tão lamentável das estradas, de todos os segmentos aqui, vicinais, estradas pavimentadas do Tocantins. E o transporte público é muito deficitário. O que você tem a propor em relação
a essa situação de normalização, de humanização e de respeito aos nossos transeuntes, aos nossos cidadãos e cidadãs que usam o transporte público do Tocantins. Pois não, candidato. Candidato, o fato é que hoje o nosso Tocantins tem em torno de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas estaduais. E desses 6 mil quilômetros, por incrível que pareça, 3 mil, quase a metade, vão ter que ser refeitos do zero, porque não foram feitas manutenções preventivas. E esse custo, quem vai pagar essa conta é o eleitor, porque o governo tampão, que deveria ter feito as manutenções agora na época da seca do nosso verão, não fizeram. E estão aí com essas frentes, né, inacabadas durante agora um período que vai entrar a chuva, ou seja, de desperdício de dinheiro público. Então, o que nós temos que fazer é uma política séria, uma política consistente de manutenções preventivas das nossas rodovias estaduais, são 6 mil quilômetros, e também fazer as manutenções corretivas. E isso custa caro, a manutenção corretiva. É 5 vezes mais caro do que a preventiva, que é o que o governo deveria fazer todos os anos. Não é fazer de 4 em 4 anos, porque a fatura, ela custa muito caro e custa os impostos do cidadão, que são pagos com muito suor. Então, o que o governo não fez, ele está tentando recuperar o tempo perdido agora, pagando 5 vezes mais caro, porque é um governo tampão e continuidade do governo Carlesse, e quem está pagando a conta é você. Réplica em 1 minuto, candidato. Fazendo uma correção, senador Irajá, não são 6 mil quilômetros, são 7.500 quilômetros de estradas pavimentadas, das quais 5 mil precisa de recuperação, ao custo em média de R$600 mil por quilômetro, para a implantação de uma estrada nova, R$1,5 milhão por quilômetro. O problema do transporte público não é somente a questão das nossas estradas, acima de tudo das empresas que prestam serviço, com péssimos ônibus, com situação de vans que nós precisamos melhorar e colocar um padrão a servir o nosso povo, que é muito mal servido, e é preciso dar transparência justamente na licitação das rotas. Tem aí um arranjo equivocado, maldoso, perverso e corrupto também de políticos envolvidos nessa questão das linhas de transporte público no nosso estado. Nós vamos regularizar isso e vamos proteger o usuário do transporte público. O pobre precisa andar em bons ônibus. Tréplica, candidato Irajá. Eu acho que o candidato é equivocado, porque se você puxar nos dados oficiais, e qualquer cidadão pode buscá-lo, na verdade são 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, das rodovias estaduais, não são federais. Faça a conta, candidato. Mas eu queria dizer que, além disso, nós vamos fazer as estradas que faltam ser feitas. Infelizmente, nós temos 9 municípios que não têm ligação asfáltica. E eu digo quais são. Nós temos Recursolândia, Centenário, nós temos Itacajá, a cidade aqui de Tocantina, perto de Palmas, Rio Sono, Lizarda, São Félix, Mateiros e temos também a cidade de Taipa. São 9 municípios que ainda faltam se conectar às rodovias pavimentadas e que estão, portanto, isoladas, inclusive com a sua produção de alimentos. Portanto, nós faremos a recuperação necessária do asfalto e vamos pavimentar esses 9 municípios que estão isolados pelo governo tampão. De transporte público, vamos ao próximo tema. Tema a ser sorteado para o debate. Economia. Economia é o tema. Agora quem faz a próxima pergunta é o candidato Ronaldo Dimas. Por favor. Perguntar para a candidata Carol. Candidata, nós estamos assim meio fadados a viver de emprego público. Parece que essa é a normalidade. O Estado vive pensando que economicamente vai se desenvolver contratando pessoas. Mas a verdade é que quem desenvolve e gera emprego e renda é a iniciativa privada. O que fazer para mudar essa realidade? No meu plano de governo, candidato, não só o emprego e renda pode ser gerado sim com concursos públicos, mas nós precisamos diversificar a nossa produção agrícola para que a gente tenha empregos gerados para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para a economia solidária.
É inadmissível que um Estado que já tem mais de 30 anos, as pessoas fiquem dependendo do emprego público. Não quer dizer que isso seja errado. As pessoas precisam também dessa possibilidade de fazer o concurso público um processo simplificado. Nós não somos contra isso. Mas é importante também uma valorização dos pequenos empresários, da atividade comercial das cidades, não só dos grandes centros, mas também dos interiores e principalmente de uma diversificação do processo de exportação. Hoje em dia, quando se pensa na questão do agronegócio, nós temos aí uma grande exportação, um recurso que vai para fora, que dizem que é para deixar menor os preços dos produtos aqui internos. No entanto, isso não acontece. A gente exporta soja, exporta milho, mas a carne continua muito cara. As pessoas não têm condições nem mesmo agora de comprar ovo, as pessoas têm passado fome. Então, é importante diversificar a possibilidade de trabalho e eu sou a única que traz essa possibilidade no meu programa de governo. Sua réplica, candidato. Investimento público bem feito gera desenvolvimento. Vou citar um exemplo. Via Lago em Araguaína. Fizemos algo que era inédito e poucos acreditavam. Acesso ao lago, lazer, turismo. Hoje são milhares de empregos gerados ali naquela região. Centro de convenções, em construção um shopping center, vários restaurantes, supermercados, prédios residenciais. Milhares de empregos gerados através de um investimento público bem feito, planejado. Quando a gente faz uma estrada, é isso que vai acontecer. A agricultura vem com força, a pecuária também. A partir daí, novos investimentos, novos empregos para a nossa população. Precisamos de qualificar nosso povo, nossa gente, levar para dentro das escolas de ensino médio qualificação profissional através do Sistema S, do IFTO, da UFT. Gerar emprego e renda, formar nosso pessoal é o caminho. Senhora. No meu programa de governo, temos também a previsão de criação de pelo menos 3 polos técnicos para que as pessoas tenham condições de estudar e tenham condições de trabalhar com dignidade. Não adianta a gente criar empregos, sendo que as pessoas ganham salário mínimo e com esse valor não conseguem nem pagar o seu mercado ou o seu aluguel. É importante que esse salário que seja ofertado, né, esses empregos que sejam produzidos, sejam empregos dignos. Mas, infelizmente, tivemos retrocessos muito grandes no governo Bolsonaro, um governo que o senhor apoia. Nesse sentido, temos que caminhar para mudar a história do Brasil, para também mudar a história do Tocantins. Eu sou a única que vai fazer isso pelo Tocantins, porque tem um compromisso com a população, não só com a população da cidade, mas também com a população do campo. Vamos para o próximo tema? Próximo tema do nosso debate? Os temas relevantes, todos que temos aqui. O próximo tema é infraestrutura. Aqui está o tema, infraestrutura. É a senhora mesmo, candidata, que faz a sua pergunta, por favor, aos candidatos que ainda não responderam, por favor. Candidato Paulo Mourão, qual é o seu programa de governo para que a gente tenha uma infraestrutura não só nas grandes cidades, mas também uma infraestrutura nas pequenas e médias cidades e que esse processo não seja um processo cheio de corrupção como tem sido nos últimos 16 anos aqui no Tocantins? Já lhe falei sobre a questão das auditorias nessas obras inacabadas. Mas ninguém mais pode falar sobre infraestrutura do que nós, do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula. Nós fizemos a revolução acontecer no Brasil e aqui no Tocantins não foi diferente. Iniciamos a rodovia Federal 010, a 242, a 235, concluímos a ferrovia Norte-Sul e temos aqui, através de uma ação nossa, minha, do prefeito Raul Filho em Palmas, e do presidente Lula, a intermodal da ferrovia Norte-Sul no município de Porto Nacional. A infraestrutura precisa ser trabalhada. Essa malha viária do nosso estado, que são 7.500 quilômetros, eu vou fazer questão de passar ao senador, ele também se esqueceu do Jalapão, não são somente essas cidades que ele aqui citou,
nós temos algo em torno de 1.500 quilômetros ainda de estradas a serem pavimentadas. Mas nós precisamos ligar os eixos da ferrovia Norte-Sul aos eixos dos nossos municípios, para melhorarmos a economia desses municípios. Nós precisamos organizar uma base produtiva para que essa infraestrutura seja alimentada com justamente a justificativa do empoderamento econômico dos municípios, com geração de emprego e renda para o nosso povo. E também incorporar o agronegócio no processo da exportação dos nossos produtos primários, aproveitando também o processo da agroindustrialização. Assim nós vamos fortalecer os modais e a economia do Estado. Réplica com a senhora, candidata. No meu programa de governo, candidato, não só a infraestrutura, mas também a saúde, a educação, a Secretaria de Segurança Pública terão também a possibilidade de participação popular. Hoje, as decisões do Estado, do Poder Executivo, são tomadas praticamente sem a participação do povo. E é necessário que a gente, que se diz do povo, precise realmente participar, estar com essas pessoas, e não apenas com os grandes empresários do agronegócio. É preciso sentar e conversar, participar com aqueles produtores, pequenos produtores rurais, as pessoas que fazem aí das cidades o comércio girar. Então é importante que a gente tenha, como eu tenho no meu programa de governo, um processo de gestão mais participativa, que não seja só o Poder Executivo tomando as decisões, mas que o povo participe plenamente. Tréplica de 1 minuto, candidato. Essa infraestrutura do Estado, eu tenho discutido com o presidente Lula, nós precisamos federalizar a rodovia Transcolinas, que liga Colinas a Couto Magalhães e ao Pará. Nós precisamos fazer a ponte de Filadélfia para o Maranhão. Nós precisamos fomentar o turismo nesse estado de forma organizada no Jalapão, ligando a cidade de Mateiros, a Cristalândia, a Chapada das Mangabeiras no Piauí. Nós precisamos organizar uma base produtiva para que essa infraestrutura gere uma economia e gere um superávit primário, aumentando o nosso produto interno bruto e melhorando o nosso índice de desenvolvimento humano. As ações que precisam ser feitas são planejadas. Nós não podemos fazer estradas ou indicativo de ações infraestruturais que são somente para alimentar o processo da corrupção desse Estado. Nós precisamos coibir corrupção, mas, acima de tudo, nós precisamos também fazer a hidrovia acontecer lá com a quebra do Pedral do Lourenço, para a exportação hidroviária. Vamos a mais um tema? Temas determinados, eu vou sortear o tema. O tema é, aqui está, emprego e renda. Tema também fundamental para toda a população. Necessariamente, candidato Irajá, por favor, estou com a pergunta. Posso fazer a Carol? Candidato Ronaldo Dimas, por favor. Bom, candidato Ronaldo, eu tenho uma política fiscal muito clara e eu vou, a partir de janeiro, reduzir o imposto, que é o ICMS do Tocantins, de 18% para 7% para todas as atividades e segmentos. Não é como Vossa Excelência apresentou um plano que vai apenas reduzir o diferencial de alíquota de ICMS para os nossos empresários e comerciantes do Tocantins. Afinal, qual é a sua política tributária para o Estado? Senador Irajá, Araguaína foi, durante a minha gestão, a maior geradora de empregos em todo o Tocantins. Uma política integrada na saúde, com diversas ações, na educação, deixando vagas para todos os jovens e garotos na rede pública municipal. A gente criou uma guarda municipal, nós implantamos lá em Araguaína instrumentos e equipamentos de lazer como nunca se viu em lugar nenhum desse estado do Tocantins. Essa política toda faz com que a cidade seja atrativa, seja agradável, que os investimentos aconteçam e é assim que a gente gera emprego e renda. Não é somente uma revisão tributária, e isso faremos, reduzindo os tributos que forem necessários, mas também aplicando políticas públicas de atração de grandes investidores e de médios investidores também. Isso significa, para que a gente tenha novos empregos no nosso Tocantins, trazer e fazer isenção tributária para aqueles que estão investindo em novos empreendimentos. Todo mundo
paga tributo para começar um empreendimento, é uma coisa maluca. Você vai começar um empreendimento, você começa pagando tributo. E nós vamos passar a ser esses tributos pagos, eles serão, no futuro, na hora que começar o novo empreendimento, créditos e ICMS. Tenho certeza que a gente vai atrair grandes, pequenos e médios empreendedores para o nosso estado com essa política. Réplica de 1 minuto, candidato Irajá. Bom, eu tenho uma proposta muito clara e simples para os tocantinenses. Nós vamos reduzir a maior alíquota do Brasil, que é a do Tocantins, de 18%, para apenas 7%, que é uma alíquota justa e que as pessoas não se endividam, os nossos comerciantes, para poder honrar os seus compromissos. Mas esse programa se chama Menos Imposto, Mais Emprego e Mais Desenvolvimento. Cada comerciante, ele vai precisar contribuir também com o Tocantins. Ele vai ter uma alíquota menor, mas ele vai precisar gerar pelo menos um emprego novo de carteira assinada dentro do seu estabelecimento. Só isso nós vamos gerar 50 mil novos empregos a pais e mães de famílias desempregados no Tocantins. Só que além do emprego, o Estado vai passar a ser mais atrativo e competitivo para atrair os investimentos nacionais no Brasil. O Tocantins vai entrar na agenda econômica brasileira e vai atrair os grandes players empresários para investir aqui, porque nós teremos um imposto justo e competitivo com os outros estados da federação. Tempo de réplica, candidato. É bom que todos saibam, os incentivos fiscais já fazem com que os grandes paguem de 2% a 3% de ICMS. Então não tem redução nenhuma nessa proposta. E outra coisa, os pequenos e médios estão no Simples, que já recolhem os tributos federais, estaduais e municipais numa única alíquota. O que nós faremos é acabar com algo que foi criado aqui no Tocantins, que é uma complementação de alíquota, prejudicando os pequenos e médios que estão no Simples, cobrando deles algo indevido, é uma bitributação. São 150 mil empresas nessa condição e isso não pode permanecer assim. São os maiores geradores de emprego e renda e esse é um compromisso nosso, acabar de vez com essa bitributação, acabar de vez com essa complementação, esse diferencial de alíquota. Tenho convicção plena que nós estaremos ajudando a gerar ainda mais emprego e renda para a nossa população. Já foram 2 blocos de debate, mas o nosso debate segue. Vamos para um rápido intervalo. Na próxima rodada, os temas livres vão ser os temas de livre escolha. Eleições 2022. TV Anhanguera, caminho da democracia é a informação. Até já. Nós estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. Agora, candidato pergunta para candidato sobre o tema que desejar. E a partir desse bloco, um candidato pode responder até a 2 perguntas na nossa sequência. Vamos lá então? Candidata Carol Chaves, a senhora tem a pergunta, tema livre? Pode escolher, por favor. Quero perguntar para o candidato Ronaldo Dimas. Candidato, a vida de algumas pessoas, assim como eu, mulheres, negras, pessoas LGBTs, tem valido muito pouco nesse estado. O feminicídio tem aumentado, a violência contra as mulheres, familiar, intrafamiliar, obstétrica, violência contra crianças e adolescentes, os estupros e principalmente o desaparecimento. Qual é a sua proposta para que a gente tenha um futuro diferente aqui para o estado? Candidata Carol, a senhora tem toda a razão. O governo não dá a atenção necessária, parece que esse problema não existe para esse governo tampão. A realidade é que a gente precisa de aumentar essa rede de proteção. As casas-abrigo para as mulheres vítimas de violência são fundamentais em todo o estado, hoje só tem em Palmas. Além disso, as delegacias especializadas no atendimento à mulher e programas específicos não somente para as mulheres, mas também para as minorias. Um programa habitacional que contemple idosos, contemple as mães solteiras, um programa habitacional que contemple os deficientes físicos. A gente tem muitas coisas para resolvermos no estado, mas além disso, ao mesmo tempo que a gente acolhe essas pessoas, a gente precisa de qualificá-las
para que daqui a pouco elas não tenham a necessidade de ser reféns de auxílios eternos. Tem um Auxílio Brasil no valor de R$600, vamos complementar com o Auxílio Tocantins, que é R$300. Ao mesmo tempo, isso nos dará um cadastro muito firme, muito forte destas famílias que estão em vulnerabilidade, para aí sim aplicarmos programas de qualificação, de elevação de escolaridade, de alfabetização, de reunirmos essas famílias em associações para financiarmos através da Agência de Fomento atividades produtivas. É esse o caminho. Réplica de 1 minuto para a senhora. Candidato, eu sou a única que traz aqui a proposta real de uma paridade no governo executivo, a criação de Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas e para a população LGBT e ainda para a população negra. O senhor apoia um candidato que odeia mulheres, odeia negros e odeia a população LGBT. Um candidato que me faz sentir medo ao sair na rua. Eu não quero isso para o meu estado. O meu estado, o nosso estado não merece isso. Por isso, no meu programa de governo, eu defendo não só a criação de políticas públicas para mulheres, para a diminuição do feminicídio, da violência doméstica e intrafamiliar, mas também acolhimento para as pessoas LGBTs que são expulsas de casa, como aconteceu durante essa pandemia. Tréplica com o senhor, candidato. Candidata, respeito muito a senhora, mas sua candidatura me parece ser de promoção de um candidato a nível nacional, de não estar muito preocupada com os problemas estaduais. Eu estou preocupado com os problemas estaduais, é claro que sim, com o Brasil. E a gente tem um governo que olha sim para os pobres. Olha esse Auxílio Brasil de R$600, isso nunca aconteceu antes. Mas as políticas públicas têm que ser para todos. E o governo do estado não dá conta do básico. A saúde em péssimo estado em todas as regiões do Tocantins, hospitais lotados, programa habitacional não existe, educação, ensino médio, que é a função do estado, só caindo notas no Enem. Segurança pública, esse desastre. Se não dá conta do básico, o que pensar das políticas para as minorias, as políticas para as mulheres? Olha, quer seu voto jogado fora? É votar no tampão. Dando sequência ao acordo com o sorteio que nós fizemos aqui, quem pergunta agora é o candidato Paulo Mourão. O senhor tem? Livre. Por favor. Posso perguntar ao Ronaldo? Pois não. Candidato Ronaldo Dimas, você propaga muito essa questão das obras realizadas em Araguaína, sempre se esquece de dizer que foi no governo do presidente Lula o grande desenvolvimento que aconteceu no Brasil, assim como no Tocantins. Mas você terceirizou os serviços públicos de saúde, aumentou os impostos e é considerado o rei dos impostos e não contemplou os servidores da educação no que se chama aos seus ganhos nos seus planos de carreiras. Fará isso ao mesmo no Estado? Deputado Paulo Mourão, o senhor está redondamente enganado. Redondamente enganado. Primeiro que eu nem fui prefeito com Lula, nem fui prefeito com ele. A gente passou por 3 governos, do PT, do MDB e agora com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro foi quem mais contribuiu para o desenvolvimento de Araguaína e dos municípios do Tocantins. Fora isso, cumprimos todos os planos de carreira, todos, não só da educação, não ficou nenhum sem cumprir, todas as datas base. Além disso, em relação à tributação, negativo. No primeiro ano, nós fizemos foi reduzir praticamente a metade o ISSQN e a Justiça Tributária fez com que no ano subsequente a gente tivesse aumentado a arrecadação, dobrado a arrecadação do ISSQN. O IPTU, quem fez a planta de valores foi a própria sociedade. A sociedade organizada, reunida, avaliou todo o município e chegou à conclusão de que aqueles eram os valores justos e foi isso que a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores. Pelo contrário, a participação da sociedade nessa discussão tributária é fundamental. Agora, a valorização do servidor
Isso é imprescindível e nós fizemos isso durante toda a nossa gestão. Réplica de 1 minuto com o senhor, candidato. Ontem eu estive em Araguaína e nas regiões pobres, as pessoas que ficaram com dívidas ativas, justamente levadas pelo seu governo, que me chamaram e eu não sabia que você era considerado o rei dos impostos. Também não sabia que foi 1000% o aumento do IPTU e que houve, inclusive, ação do Ministério Público e o próprio juiz fez com que isso pudesse voltar aos preços anteriores. A questão da terceirização da saúde, isso é um fato, você fez. Faltou também com a regularização do sistema previdenciário do município, o que ensejou, inclusive, uma ação de improbidade administrativa. O que nós não podemos ter é um gestor com esta visão para governar o Estado, porque governar não é só a questão de obras, governar é cuidar do povo, é ter amor pelas pessoas, é combater a pobreza, é gerar emprego, é cuidar das questões da exclusão social, é dar apoio ao negro, à negra. Tréplica, por favor, de 1 minuto. Deputado, mais uma vez, né, a desinformação, infelizmente, não é boa para a população. O senhor mesmo já me elogiou várias vezes pela gestão, deputado Irajá, idem, senador Irajá, idem. Até o governador Tampão elogiou muito a nossa gestão, a mais premiada da história do Tocantins. Recebemos um prêmio do Tribunal de Contas da União. Seriedade, respeito ao recurso público, aplicação. Olha a qualidade de vida que tem hoje em Araguaína. Olha o sistema nosso de saúde. Tem parcerias, inclusive, com o Hospital de Amor de Barretos. A terceirização, o Hospital de Amor de Barretos é um dos terceirizados. A Igreja Evangélica cuida da Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos. Terceirização são as boas parcerias. Interessa ao serviço bem prestado para a população. É isso que nosso povo merece. Agora é a vez do candidato Irajá fazer a pergunta. Candidato, o senhor pode dizer para quem vai perguntar, por favor. Candidata Carol. Bom, eu queria entender da nossa candidata Carol qual que é o projeto ou o plano de governo que contemple a saúde do Tocantins e que possa definitivamente acabar com essas filas intermináveis que estão matando as vidas de tocantinenses, deixando mais de 5.000 vidas esperando. Inclusive, candidata Carol, 2.300 pessoas esperando por uma cirurgia ortopédica. Isso é desumano e irresponsabilidade do governo encurralado, o governo tampão do Vanderlei. A senhora tem 1 minuto e meio. Candidato Irajá, o meu programa de governo para a saúde contempla não só concurso público para que possamos ter mais servidores e servidoras qualificados, não só aqui na capital, não só nas grandes cidades, mas também nas várias unidades de saúde que nós temos espalhadas pelo Estado, mas que infelizmente são equipadas e não temos profissionais suficientes. É necessário também que tenhamos concurso público e outras casas de parto, por exemplo. Nós temos uma situação no Hospital Dona Regina onde há um inchaço porque as pessoas vêm as mulheres vêm para parir, mas elas poderiam ir para uma casa de parto. E no meu plano de governo nós temos a possibilidade, nós temos o compromisso de fazer essas casas de parto, não só aqui em Palmas, mas em outras cidades, para que haja uma diminuição do inchaço de atendimento. Nós sabemos que o Hospital Geral de Palmas é um hospital de referência. No entanto, nós precisamos também de um hospital clínica, um hospital escola aqui em Palmas, para que os nossos estudantes, para que a gente possa ter outros procedimentos que só são feitos em hospitais escolas, como, por exemplo, o processo transexualizador, que é importante, tão importante para a população trans, da população LGBT. Esse é o meu compromisso com o Estado, que tenhamos concurso público também, mas que tenhamos profissionais adequados para atendimento da população. Réplica com o senhor, candidato. Olha, candidata, infelizmente o candidato Fujão, encurralado pela justiça e com medo do debate, mais uma vez não está aqui para poder responder a esses questionamentos e a enfrentar os problemas que os tocantinenses estão passando. O fato que ele recebeu desse governo 1 bilhão e 700 milhões de reais dentro do caixa do Tesouro do Tocantins e não teve a capacidade e a responsabilidade
de poder colocar a saúde pública em ordem, zerando essas filas intermináveis, equipando os hospitais, contratando médicos, enfermeiros e técnicos e profissionais para garantir um atendimento digno à nossa população. Inclusive, eu recebi fiz a visita do Orivaldo, que é um cidadão tocantinense, ali da 307 Norte, que há 7 meses espera uma cirurgia ortopédica de um acidente de moto e que está esperando até hoje, candidato. E eu vim entregar aqui o telefone dele, quem sabe você não cometa a responsabilidade de atender o Orivaldo, que está esperando há 7 meses. Candidata tréplica. Precisamos de concurso público, mas também precisamos de profissionais comprometidos com a saúde. Nós temos vários profissionais contratados, mas precisamos de uma estrutura que, infelizmente, com tantos recursos vindo, não foi feita. O governo do Tocantins, há mais de 16 anos, não tem compromisso com a saúde. São escândalos em cima de escândalos. Nós precisamos mudar isso e eu sou a única que vai fazer a diferença, porque tem um compromisso com a transparência, com as filas. É importante que a gente tenha aí uma divulgação dessa fila, não só do HGP, mas outros hospitais de referência, que hoje não acontece. Nós temos um escândalo inimaginável, que são pessoas pagando para ter um atendimento. Isso não pode mais acontecer e eu me comprometo com o povo. Nós vamos agora para a rodada, continuando a rodada de temas livres. Nós teremos a pergunta, mas eu lembro aos candidatos que a gente, pelas regras do debate, não é permitida a exibição de papéis, documentos, enfim, eu peço a compreensão dos candidatos em nome do público telespectador. De acordo com o sorteio, pergunta agora é do candidato Ronaldo Dimas. Por favor, o senhor está livre para fazer a sua pergunta. É livre? Por favor. Posso escolher? Senador Irajá, nós estamos vivendo uma onda de violência grandiosa aqui em Palmas, em todo o Tocantins, 70 municípios, aumento de criminalidade, as drogas são um grande problema, criminalidade, drogas. Qual é a política adequada e necessária para que a gente, de fato, combata esse mal que vem assolando boa parte da sociedade tocantinense? Candidato, o candidato encurralado pela Justiça, que não está aqui para poder responder, ele deveria ter feito algo simples. Ele, que tem o apoio de 20 deputados de 24 da Assembleia Legislativa, poderia ter uma semana aprovado o cadastro de reserva de um concurso público de 2021, aonde foram admitidos profissionais para a segurança pública, e poderia aproveitar esse cadastro de reserva para poder convocar mais 1.000 homens ou mulheres que pudessem ser preparados para servir a segurança pública do Estado. E não fez por quê? Tenho convicção que não faltou apoio da Assembleia, porque ele tem maioria absoluta. Não fez é porque não tem responsabilidade com o Estado. 78 cidades viraram um faroeste. Não há ordem nessas cidades. O tráfico de drogas tomando conta, os indicadores de homicídio e assassinato, furto, a população vivendo um terror. É inadmissível 78 cidades do Tocantins não ter a presença dos nossos competentes policiais. E nós precisamos resolver isso urgentemente. Mas eu queria dizer que, além disso, não é só a segurança que é um descaso. Inclusive, uma política definida para os jovens que precisam do primeiro emprego. Não há uma área do governo que você diga assim, não, essa área o governo está indo muito bem, obrigado. Não existe uma área, um legado. É um governo tampão que não vai entregar uma obra importante do Tocantins nesses 12 meses, porque tem 2 meses de validade apenas esse governo. Réplica de 1 minuto. Políticas públicas integradas. Em Araguaína a gente tinha uma Cracolândia, a feirinha. Como acabar com isso? Primeiro, programa habitacional tirando aquelas famílias em grande vulnerabilidade que queriam sair dali, prostituição, drogas, a ter um lar decente. Segundo, a implantação de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, e nós fizemos isso. Terceiro, demolir aquela memória, passar a régua naquilo, e aí construímos algo que hoje é uma referência em turismo, lazer, em gastronomia na cidade. E quarto, segurança pública.
Precisamos de criar a Guarda Municipal para levar segurança para Araguaína, para tirar aquela cidade das páginas policiais, pela irresponsabilidade desses governos corruptos que aí estão. Nós precisamos de mudar muito e essa mudança vem de cima. A sua tréplica, por favor. Eu acho que em matéria de despreparo, acho que não existe nenhum governo pior do que o atual governo Tampão, que, aliás, não sabe sequer o número de secretarias que tem no próprio governo, como mostrou no último debate. Aliás, o único que ele participou e não fugiu. O fato é que esse governo, além de não trazer um contingente de policiais necessários para atender bem a nossa população, não equipa a nossa polícia, não qualifica e não treina os nossos competentes policiais, não utiliza da tecnologia para poder fazer o uso da investigação, para coibir, né, os crimes, os homicídios, o tráfico de drogas. É um descaso completo. Sem contar que é um governo preconceituoso, que em 38 secretarias só tem apenas 2 mulheres servindo ao nosso Estado. Ou porque é um preconceito, ou porque não confia nas mulheres, ou porque não gosta realmente de trabalhar com as mulheres, que são muito mais competentes, por sinal, que nós homens. E no meu governo é diferente, divisão de tarefas, metade mulheres, metade homens nas secretarias. A seguir, o último bloco do debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. Os temas vão ser determinados, mais uma vez. Eleições 2022 na TV Anhanguera. O caminho da democracia é a informação. Até já. Chegamos ao quarto e último bloco desse debate entre candidatos ao governo do estado do Tocantins. Agora, as perguntas vão ser de temas determinados. E assim como no bloco anterior, um candidato pode responder até a 2 perguntas. Vamos saber então qual será o tema deste bloco de abertura. Vamos aqui aos vários temas, vamos ao sorteio de um tema. Também fundamental. O tema é educação. Aqui está o tema. Vamos ao tema educação. Candidato Irajá. O senhor faz a pergunta, por favor. Candidato Dimas, Ronaldo Dimas. Por favor. Candidato Ronaldo, a gente sabe que a educação está ligada também a um combate ostensivo da corrupção no Estado. E Vossa Excelência apresentou agora uma nova ação judicial que contesta a ação do governo, porque contratou profissionais da internet, que são chamados de influencers, para poder promover o governo com o uso do dinheiro público. Inclusive, parece que teve um agora que confessou que recebeu o dinheiro do governo para poder promover o próprio governo. O que você tem a dizer sobre isso? É triste, né, senador Irajá, a gente ver o mau uso do recurso público, o uso indevido de meios de comunicação, o uso de pessoas que às vezes nem sabiam que estavam cometendo um crime, eu acho que a maioria não, sendo pagas com caixa 2 para isso. Denuncie, você vai ajudar a combater esse mal, tirar essa prática nefasta de gente que chega e só trabalha com dinheiro público tentando comprar o seu voto, comprar a sua consciência. Mais uma vez, é a 4ª vez, mandar tampão. Pelo amor de Deus, gente, vamos mudar essa realidade, a gente muda através do voto e através da educação. É importante demais que o governo assuma de vez a sua responsabilidade, transfira para os municípios aquilo que é de responsabilidade deles, ou seja, o ensino fundamental, foco no ensino médio, qualificação profissional, parcerias com o Sistema S, Senai, SESI, Senar, Senac e FTO, para levarmos aos jovens oportunidade de trabalho. O jovem tem que enxergar na escola de ensino médio algo que ali ele vai sair com uma possibilidade, uma realidade na sua vida de um emprego, para comprar a sua motocicleta, para comprar o seu iPhone, para levar a namorada ali no cinema. É isso que nós queremos para a sociedade, crescimento, emprego e renda para a nossa população. Réplica de 1 minuto, candidato Irajá. Esse candidato que é encurralado pela justiça, e já tem 2 ações, gente, 2, e vão surgir outras ações essa semana. Fiquem atentos aí.
porque o judiciário está com a lupa em cima. Então, esse candidato que fugiu do debate, com medo, mais uma vez, da justiça e do enfrentamento e do diálogo, que a política é feita disso, com certeza está morrendo de medo de ser cassado. Tanto é verdade que bateu o desespero, né? Eles estão aí perseguindo funcionário público, servidores públicos, coagindo esses nossos valorosos servidores, obrigando essas pessoas a ficar defendendo esse governo com a bandeira. 16 mil contratados com o dinheiro dos seus impostos. Vamos acordar, gente, dá um basta nisso no dia 2. Chega para lá, show governo tampão. Chegou a hora, está na hora da gente mudar essa realidade. E cabe a você, está nas suas mãos essa decisão para que a gente transforme o Tocantins num novo estado. Tréplica de 1 minuto, candidato. Toda hora a gente está pagando tributos, impostos. Está aí, televisão ligada, energia. Pega a sua conta de energia, vê o tanto de imposto que você pagou. Mesmo fora de casa, a geladeira está ligada e você pagando. Coca-Cola, Guaraná, tudo. Cesta básica integral. Inclusive na cesta básica, assim como abaixou o preço dos combustíveis, nós abaixaremos o ICMS na cesta básica e ela também abaixará. Arroz, feijão, toda a cesta básica. Olha, mas é esse dinheiro que faz com que tenha nas mãos do governador Tampão R$1 bilhão todos os meses. E para onde está indo? Para esse tipo de ação, comprando votos, comprando consciências, contratando irregularmente influências digitais? Não tenha dúvida, vai gerar o que já gerou com outros no passado. Cassação, afastamento. Mais uma vez, nós não merecemos. Vamos ao próximo tema. Vou sortear o próximo tema do nosso debate. Saúde. Aqui está. O tema é saúde. Candidata Carol Chaves, por favor, sua pergunta. Na nossa gestão, nós temos a possibilidade de dar saúde para todos e todas, mas também fazer o que nunca foi feito, que é a implantação do Plano Nacional de Educação, de Saúde para a População LGBT Integral. Para quem a senhora vai fazer a pergunta, candidata? Para o Paulo Mourão. Por favor. Então, gostaria de saber qual é a proposta do nosso candidato Paulo Mourão para a saúde no Tocantins, para que seja uma saúde realmente integral. Carol, interessante. As pessoas estão aqui nos ouvindo até este horário. Um tema tão importante como a educação, os dois candidatos, senador Irajá e Ronaldo Dimas, trataram foi de corrupção. Nós vamos falar sobre saúde. A saúde pública desse estado nunca foi levada a sério porque usa os recursos públicos para ações políticas. Os deputados estaduais é que mandam nos hospitais. Aqui, para que a sociedade compreenda, cada hospital tem um dono, que é um deputado, indicando diretor de hospital e fazendo com que as ações da saúde pública façam por ações politiqueiras. Ninguém mais tem essa condição de falar do que nós, Carol, que representamos aqui o presidente Lula. Nós implantamos o SAMU, nós duplicamos o número de agentes de saúde nesse país como um todo, nós implantamos a farmácia básica, nós implantamos as unidades de pronto atendimento e agora nós precisamos cuidar do nosso povo que está abandonado por esse governo Vanderlés, que é a mistura de Vanderlei com Carlés, ou seja, são farinha do mesmo saco, não consegue desenvolver o Estado e o povo está no abandono e no sofrimento. É preciso ter um secretário honesto, correto. Esse secretário atual, esse senhor Afonso Piva, vai para a cadeia e vai levar também o governador Vanderlei para a cadeia, por tanta corrupção que tem feito com desvios de recursos públicos. Ora, uma ambulância nesse estado por ano é pago o aluguel de R$1 milhão, os helicópteros mais R$8 milhões e não atende a sociedade. Vamos para a réplica com a candidata Carol. Muito foi feito, sim, na gestão que tivemos, mas é importante, precisamos avançar, candidato. Nós precisamos de um plano de saúde integral, não só para as mulheres, mas também para a população indígena e quilombola, que tem passado à míngua. São poucas unidades de saúde básica para essas comunidades. Nós precisamos dar uma atenção especial, não só para os hospitais que estão nas grandes e médias cidades, mas também para a saúde primária. Na minha gestão, nós vamos priorizar o atendimento da saúde primária e que ela seja de qualidade
para todos e todas. Não só para as populações que mencionei, mas principalmente para as mulheres, porque nós precisamos dar uma saúde melhor no Tocantins. Não só pensar em privatizar, como outros candidatos aqui têm falado. Tréplica de 1 minuto, candidato Paulo Mourão. Precisamos valorizar os servidores da saúde desse estado, os enfermeiros, os médicos. Precisamos garantir o piso salarial desses enfermeiros. Precisamos aumentar o número de UTIs nesse estado. Precisamos organizar uma rede de serviços de emergência e urgência, o hospital de fisioterapia e de tratamentos ortopédicos. Precisamos de mais ações que contemplem a hemodiálise, a questão da rede materno-infantil. Nós precisamos cuidar bem da saúde do nosso povo. E lembrando ao candidato Ronaldo Dimas, o prefeito mais premiado do estado do Tocantins se chama Paulo Mourão, do Partido dos Trabalhadores. 2 prêmios consecutivos Sebrae, nenhum prefeito conseguiu isso. Outro, o prêmio através da Unicamp do professor Rubens Figueiredo, uma das 10 melhores gestões do Brasil. Isso é reconhecimento. Isso nós trazemos como, acima de tudo, como uma ação retilínea. Vamos ao sorteio do próximo tema. Mas é o senhor mesmo que vai perguntar, candidato Paulo Mourão. Eu só o tema aqui. O senhor... meio ambiente, esse é o tema. Meio ambiente. A pergunta do senhor? Para a candidata Carol. Pois não. Candidata Carol, nós temos um estado agropastoril, onde o agronegócio é uma força econômica. Nós precisamos trabalhar uma relação de reciprocidade, de responsabilidade com as questões ambientais, da preservação dos nossos rios, da questão do agrotóxico, que nós precisamos fazer aqui uma relação muito forte, o apoio à agricultura familiar e a questão do desmatamento. O que a senhora tem a me opinar sobre esse projeto das questões ambientais? Senhora. Sobre a questão ambiental, candidato, nós precisamos olhar também para as regiões de parque aqui no Tocantins. É importante salientar que esse governo tampão, que hoje correu do debate, foi um dos responsáveis pela discussão de privatização do Parque do Jalapão. E isso também foi um motivo pelo qual ele foi afastado, renunciou. Nós precisamos valorizar o ecoturismo aqui. Não é só pensar no agronegócio, não é só pensar nos rios, não é só pensar nas queimadas. Nós precisamos pensar no ecoturismo, numa participação das pessoas, a participação das pessoas que estão nesses territórios, sejam elas indígenas, sejam elas quilombolas. É inadmissível que um estado como o nosso, onde tem um meio ambiente tão rico, a gente tenha pessoas, grandes empresários, se apossando do que é do povo. No Parque do Jalapão, por exemplo, poucos são os palmenses, poucos são os tocantinenses que conseguem visitar aquele espaço, porque o espaço é tão caro que o povo não consegue participar. Então é importante que nós olhemos para o meio ambiente também, que ele seja valorizado, mas que a população possa participar desse processo de gestão e de conhecimento. Réplica de 1 minuto, candidato Paulo Mourão. Paulo Mourão, o que nós precisamos fazer no Tocantins é uma relação de discussão com o agronegócio e o sistema produtivo como um todo, colocando o sistema da proteção ambiental como um desenvolvimento do equilíbrio e da sustentabilidade. Isso é uma relação de diálogo, o governo tem que ter autoridade para fiscalizar a questão dos desmatamentos ilegais. Inclusive, precisamos agir rápido para que o presidente Lula assuma logo a presidência, senão Bolsonaro acaba com a Mata Amazônica. Nós temos que ter muito compromisso com essas questões, não só o Jalapão, bem lembrado pela nossa candidata Carol, mas as áreas fossilizadas lá de Filadélfia, o nosso Cantão e aqui a Serra Gerais, que nós temos de divisa com a Bahia e o Piauí, que nós precisamos ter uma relação muito próxima de uma ação de preservação, assim como os nossos rios Araguaia, Formoso, Rio Tocantins, Pium, Chavante, Riozinho, é uma relação que temos que cuidar. Tréplica de 1 minuto. Por favor, vamos à tréplica. Candidata. Candidato,
é preciso a gente ressaltar que esse processo de querer privatizar o Jalapão é um processo criminoso. E esse processo ronda também outras áreas. Foi a população, foi os movimentos sociais que se organizaram, se colocaram de pé, e partidos políticos como eu, que organizaram audiências públicas para que houvesse uma discussão para que esse parque não fosse privatizado. Nós não queremos privatizar a saúde, porque saúde não é mercadoria. Nós não queremos militarizar a escola, porque a escola tem que ser emancipadora. E nós precisamos do meio ambiente de pé, porque a Mata Atlântica depende do Cerrado, o Cerrado depende do Pantanal e esses biomas estão interligados. Portanto, eu não sou a candidata do agronegócio, eu sou a candidata dos pequenos produtores rurais, eu sou a candidata da economia solidária, eu sou a candidata dos quilombolas e dos indígenas. Vamos agora para o último tema a ser sorteado. O último tema a ser sorteado é água e esgoto, saneamento básico. Candidato Ronaldo Dimas, por favor, senhor. Pergunta livre. Candidato Irajá, problema sério no nosso estado. A ATS é responsável pelos pequenos e vários pequenos municípios. E a gente não vê esgotamento sanitário em lugar nenhum. Muitos ainda carentes de água potável. A gente tem alguns grandes municípios ainda com carência de esgoto. Como resolver um problema tão grande, tão sério? Bom, a nossa OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz claramente que a cada R$1 investido em saneamento básico, nós economizamos R$7 de recursos públicos na saúde, porque as pessoas deixam de adoecer, de se hospitalizarem. Isso economiza recurso público. Portanto, saneamento é uma área essencial. Tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo, isso é básico em um Estado próspero e aonde há o Estado Democrático de Direito. O que é que acontece? Hoje, o Tocantins está vivendo um drama. E a gente tem notado isso ao conversar com as pessoas, que eu estou fazendo uma campanha do corpo a corpo, olhando no olho do eleitor, apertando a mão do cidadão, ouvindo as pessoas, conversando, entendendo os problemas. E uma das maiores queixas que eu tenho ouvido do cidadão tocantinense, dos comerciantes, das pessoas mais simples e humildes, é a taxa abusiva de água que está sendo cobrada dos nossos cidadãos, pela empresa que foi terceirizada, que é a BRK, que hoje alcança dezenas de municípios do estado do Tocantins. E essas pessoas estão sendo massacradas por essa taxa. Você, usando ou não aquela cota mínima dos 10 metros cúbicos, você é obrigado a pagar. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito com o consumidor. Você tem que pagar aquilo que você usa, o que você não usa, você não tem que pagar, não é devido. E está acontecendo essa arbitrariedade. E essa distorção nós vamos corrigir no novo governo. Senhor candidato, por favor. Só uma correção, deputado Paulo Mourão, eu não recebi 2 prêmios do Sebrae, eu recebi 3. Eu recebi um prêmio do Instituto Ayrton Senna, Excelência na Educação. Do Tribunal de Contas da União, foi Excelência em Gestão, o melhor da região norte do Brasil. O senador tem toda a razão. Nós precisamos de rever esse processo de concessão. Não é possível que essas taxas altíssimas continuem sendo cobradas por uma empresa levando lucros grandiosos e atendendo mal nossa população. Nada contra a BRK, absolutamente, contra as taxas e os serviços de péssima qualidade às vezes prestados. Às vezes rompendo asfaltos novos, como realizamos lá em Araguaína, e isso ocorrendo em todas as cidades do estado. Isso é inaceitável. Nossa população precisa de água e esgoto a preços justos. E assim será conosco, inclusive com a ATS. Sua tréplica. A gente precisa de uma política muito clara. E a política não é em benefício de uma empresa, tem que ser em benefício do cidadão tocantinense. E hoje, com a concessão no modelo que foi aprovado, hoje a empresa está cobrando preços abusivos do consumidor, inclusive cobrando por aquilo que ele não consome, que é inaceitável, inadmissível e é um desrespeito com o cidadão. Então nós vamos renegociar essa condição dessas concessões, de modo que seja um serviço feito com qualidade e, claro, cobrado um preço justo.
e não um preço abusivo como está acontecendo. Com a ATS, que cuida dos outros municípios do estado, que não são concessionados, é papel do estado investir nessa parte do tratamento de água e esgoto e também na coleta de lixo. Há financiamentos para isso, há recursos federais para isso, e nós vamos buscá-los com o objetivo também de atender as pequenas cidades, porque estão sendo atendidas apenas as médias e grandes cidades através da RK com preço abusivo. Bem, tivemos a última rodada de perguntas entre os candidatos. Agora nós vamos para o momento, logo em seguida, que cada candidato terá suas considerações finais. Terá 2 minutos para as considerações finais. A ordem também foi determinada em sorteio. Quem abre as considerações finais é o candidato Ronaldo Dimas. Heraldo, muito obrigado pela oportunidade, satisfação em tê-lo aqui no nosso Tocantins. Obrigado a Jaime Câmara, à Rede Globo. Sou engenheiro, já fui presidente da FIETO, SESI Senai, deputado federal, secretário de Estado, prefeito. Em Araguaína, nós pegamos uma cidade com muitos problemas. E o que a gente realizou? Qual foi a transformação? A saúde, a melhor saúde pública municipal do estado, atendendo com excelência as crianças, hospital pediátrico, atendendo com excelência as mulheres, clínica da mulher, atendendo os deficientes com um centro de especialidades em reabilitação, atendendo os autistas. A educação, um salto gigantesco, saindo de 12 para 23 mil crianças nas nossas salas de aula. A evolução que houve no lazer, Via Lago, Parque Simba, tudo isso realizado durante uma gestão. Na segurança, implantamos uma guarda municipal. Olha o tanto de coisas que é possível ser realizada com uma gestão firme, séria, que aplique bem os seus recursos. E é isso que nós precisamos para o nosso Tocantins. Precisamos de recuperar os sonhos do passado, os sonhos dos grandes projetos, das hidrovias, dos grandes projetos de barragem para irrigação, do aeroporto de Palmas, que foi feito para ser o maior distribuidor de cargas aéreas do Brasil. A gente tem muito, mas muito para realizar. Mas esses sonhos só podem ser transformados em realidade se você acreditar junto comigo. E eu tenho uma especialidade, é transformar sonhos em realidade e fazer daquilo que muitos acham impossível, possível. Fizemos assim em uma cidade. E eu tenho convicção que podemos fazer isso no Tocantins, gerando emprego, renda, dignidade para todos os cidadãos e cidadãs tocantinenses. 22, Ronaldo Dimas. Vamos agora para as considerações finais do candidato Irajá. Candidato, por favor. Quem me conhece sabe, meu nome é Irajá, meu sobrenome sempre foi o trabalho e a marca da minha vida é a coragem. E todos também que me conhecem sabem que eu comecei a trabalhar muito novo, aos 11 anos de idade, como office boy, tenho muito orgulho disso. Aos 14 anos, o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do Estado. Aos 15 anos, professor. Fui emancipado aos 16 anos de idade para ter minha primeira pequena empresa. Me tornei pai aos 19 anos. Fui eleito, formado em 23 anos por comunicação. Fui deputado federal, o mais jovem da história do Tocantins, aos 27 anos. 2 mandatos de deputado federal, obras entregues em todos os 139 municípios do Tocantins, o primeiro parlamentar a conseguir esse feito, e eleito em 2018 o senador mais jovem da história do Brasil. E eu tenho muito orgulho disso. E venho trabalhando muito pelo nosso estado, com muita responsabilidade e muita dedicação. Por isso eu estou preparado para governar o estado. E eu tenho muita vontade de transformar esse Tocantins num estado próspero, um estado promissor, um estado que os tocantinenses se orgulhem do seu estado. E, infelizmente, não é essa a história que a gente tem assistido nos últimos 16 anos. Mas a hora é agora. E eu vou, sim, como governador, com fé em Deus e a confiança dos tocantinenses, transformar os seus sonhos reais e presentes na vida de cada um dos tocantinenses. Porque nós temos muito orgulho do nosso estado. E um estado maravilhoso, um estado próspero. E eu vou mostrar que é possível fazer. Acabou a moleza nesse estado. Eu não tenho o rabo preso para fazer as transformações. E eu tenho a convicção que nós vamos fazer 20 anos em 4 anos do governo. 16 anos perdidos de governos tampões. E nós vamos trabalhar 4 anos incansavelmente pelo Tocantins. Por isso, não perca o seu voto domingo no governo tampão, porque esse governo vai ser cassado e você vai perder o voto.
é 55 e garanta 20 anos em 4 anos de muito trabalho. Eu agradeço aos candidatos. Agora vamos ao candidato Paulo Mourão, as suas considerações finais. Por favor, candidato. Todos me conhecem, fui deputado federal por 4 mandatos, fui o autor do projeto que criou a Universidade Federal do Tocantins, sou responsável dos 11 institutos federais tecnológicos que aqui existem, eu sou responsável pela criação de 5 deles. O meu compromisso é com a educação. Eu creio que somente a educação é capaz de quebrar os ciclos de pobreza. E é justamente o que o Estado, mais nesse momento, precisa além da saúde pública. Eu fui prefeito de uma cidade que peguei ela com 5% de esgoto e deixamos com 86%. Ganhei prêmios, Sebrae, ganhamos prêmios relacionados a esta comenda da Unicamp através do professor Rubens Figueiredo, mas o prêmio maior que eu tive foi a honestidade, a lisura. Na minha casa eu não recebi Polícia Federal. Na minha gestão, as denúncias que tiveram foi de focos políticos. Todas elas depois nós fizemos as comprovações e todas elas foram, a verdade imperou sobre os que nos perseguem. Mas o que eu quero dizer a você tocantinense, você, homem e mulher, você que sonha, você que luta, apesar desses governos que nos maltratam, que nos abandonam e que nos causam indignação e vergonha, nós precisamos reagir. O tocantinense não pode recuar. O Tocantins não pode perder essa oportunidade, tendo o presidente Lula eleito no primeiro turno, não ter o seu governador. Nós precisamos recuperar, 100 mil famílias não têm casas. Nós precisamos combater fome, pobreza, gerar emprego, melhorar a renda. Nós precisamos apoiar o comércio, a prestação de serviço, o empreendedor. Nós precisamos apoiar a agricultura, o agronegócio. Nós precisamos cuidar do meio ambiente e nós precisamos fazer você feliz. A juventude, o trabalhador, a mãe. Vamos juntos. É 13, Paulo Mourão e Lula. Vamos agora para as considerações finais da candidata Carol Chaves. Por favor, candidata. Quero agradecer você pela audiência, quero agradecer você pelo recebimento, pelo afeto que tem recebido aí pelas cidades que andei. Esse é o retrato da política tocantinense, infelizmente. São 4 homens disputando, 4 homens aqui, um que fugiu do debate, porque não está disposto a dialogar ou porque está com medo realmente. Mas tem uma mulher aqui corajosa para falar por você. Uma mulher que tem coragem, como você tem coragem de se levantar pela manhã para trabalhar, de criar o seu filho, a sua filha. Uma mulher que quer ver o Tocantins diferente. Uma mulher que não tem sobrenome nenhum atrelado à política. Meus pais são trabalhadores, a minha origem é periférica. Uma mulher que não passou pela política, mas que tem um compromisso com o Poder Executivo, porque trabalhei no Poder Executivo, estudei sobre políticas públicas, sou militante de movimentos sociais e tenho compromisso com o meu partido, que é um dos partidos mais premiados na Câmara Federal, porque temos garra. E a minha garra é a mesma garra do povo tocantinense. Nós precisamos mudar a figura, o retrato da imagem que está aqui. Nós vivemos hoje uma familiocracia. Isso não pode prosperar. São pessoas que tiveram a sua vez na política e que pouco fizeram, ficam se degladiando, mas agora é a hora de inovar. Nós precisamos de uma mulher na política, uma mulher negra, LGBT, de origens periféricas, a cara do Tocantins. Uma mulher comprometida com você que está aí me assistindo, com os homens, com as mulheres, com as crianças, com indígenas, com quilombolas e com o povo tocantinense. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço o seu voto de confiança para que a gente faça um novo horizonte. Um novo horizonte é possível com Carol Chaves, governadora 50. Termina aqui o debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. Agradecemos aos candidatos que estiveram presentes, muito obrigado. A TV Anhanguera e a Rede Globo acreditam ter cumprido o seu papel no processo democrático, que é o de levar informação isenta e transparente a você, que faz parte de mais de 1 milhão de eleitores tocantinenses. Para quem nos acompanhou aqui pela TV Anhanguera, também pelo nosso portal G1 Tocantins e Rádio CBN Tocantins, meu muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo, é sempre um prazer
poder estar nesse belo estado Tocantins. Muito obrigado, agradeço aos candidatos, agradeço ao público telespectador. Boa noite, muito obrigado, obrigado a todos.